Atualmente não trabalho mais à noite, mas por anos trabalhei no turno noturno em um centro de cuidados para idosos. Nos fins de semana, eu cuidava sozinha de uma unidade para pacientes com demência. Às vezes era angustiante. 15 residentes e eu sozinha para vigiá-los a noite toda. Era mais ou menos 3 horas da manhã. Eu tinha acabado de fazer uma ronda completa. Todo mundo estava bem. Então, ouvi a campainha da entrada. Um arrepio percorreu meu corpo. O estabelecimento era seguro e estava totalmente escuro. Olhei pela janela. Ninguém. Coloquei isso na conta do cansaço, achando que eu tinha alucinado. 10 minutos depois, a campainha tocou novamente. Voltei para olhar. Ainda não havia ninguém, mas notei um carro estranho estacionado do outro lado da rua. Tirei uma foto dela, só por precaução. Depois, voltei para o meu posto. Joguei cartas com uma senhora adorável que sofria de demência. Ao me sentar, ela olhou e perguntou: "O que aquele senhor queria, minha querida?" Senti um arrepio, mas fingi que nada aconteceu. Alucinações são frequentes e a paciente geralmente fica desorientada. Menos de 5 minutos depois, a campainha tocou novamente. Nesse momento comecei a sentir medo. Outro morador estava acordado, andando pelo corredor e pintando com um pincel limpo para se distrair. Ao passar por ele, ele me disse: "Não abra a porta sozinha, ele pode te machucar." E então ele continuou fingindo que estava pintando. Cheguei à janela, o carro ainda estava lá e então vi uma sombra passar na frente da porta. Um homem apareceu na esquina do prédio e me olhou através do vidro. Nossos olhares se cruzaram. Foi como um susto. Eu pulei e gritei. Meus residentes começaram a entrar em pânico. O homem fugiu. Chamei a polícia na hora. Os agentes chegaram rápido, mas já era um caos. Os 15 residentes estavam acordados e em pânico, e os policiais nos corredores não ajudavam em nada. Felizmente, os 2 oficiais me ajudaram a acalmar tudo, mas isso levou tempo. Mais tarde, fiquei sabendo que uma mulher que morava mais abaixo na rua tinha sido agredida em casa durante a noite. Invadiram a casa dela atrás de drogas. Fico me perguntando se era o mesmo homem que tentou invadir nosso centro. Sou grata por o estabelecimento ser tão bem protegido e imagino que ele só tenha escolhido outro alvo. Mas o que ainda me incomoda é que 2 dos meus pacientes sabiam que havia um homem lá e que ele poderia me machucar. Ele nunca chegava perto da porta para te alcançar pela janela, era como um instinto de proteção. Ou uma simples coincidência estranha. Eu saí desse emprego pouco tempo depois, quando eles se recusaram a contratar uma segunda pessoa para o turno da noite, mesmo com as recomendações de segurança dizendo claramente que estávamos com pouca gente. Eu trabalhava em uma estação de processamento de ossos à noite. O lugar era isolado, ficava perto de uma rodovia que ligava 2 cidades, a 1 hora de distância uma da outra. Nada ao redor, só campos e árvores. Durante o turno da noite, eu estava sozinha. Meu trabalho era checar os níveis, ajustar as máquinas e garantir que nada explodisse. O local tinha cerca de 2,5 metros com arame farpado e cadeado. Mas os portões de acesso internos, esses, ficavam abertos. Numa noite, por volta das 2h30, eu estava na sala de controle jogando no meu Nintendo DS. O som do jogo era o único barulho. Eu estava quase cochilando quando ouvi uma voz atrás de mim. Alguém gritava: "No chão, agora!" Eu me virei. Um homem estava lá, armado com pistola. Devia ter escalado a cerca, pois sangrava em vários pontos. Demorei para entender. Então ele gritou de novo: "No chão!" Dessa vez, eu não hesitei, me ajoelhei. Ele se aproximou mantendo a arma apontada para mim. Ele pedia desculpas o tempo todo, dizendo que sentia, mas precisava fazer aquilo. Pensei que o contrataram para me matar. Mas por quê? Ele pediu as chaves do caminhão, minha carteira e telefone. Eu não discuti, entreguei tudo. Depois ele me amarrou com fita adesiva da mesa. Pulso e tornozelo. Eu não sabia se ia morrer ou ser sequestrada. Após alguns minutos, ele recuou, pediu desculpas e foi embora. Ouvi meu caminhão ligar e o cascalho rangendo sob os pneus. Fiquei lá, paralisada, em estado de choque. A fita não estava muito bem colocada. Consegui me soltar. Liguei para a polícia pelo telefone de emergência do local. Eles disseram que iam enviar alguém imediatamente.
Quando os policiais chegaram, fizeram várias perguntas, anotaram tudo e organizaram meu retorno para casa. Soube no dia seguinte que o homem foi preso na cidade vizinha. Ele fugiu durante uma transferência de prisioneiros e estava foragido desde então. Os policiais disseram que ele parecia desesperado, sem opções, e deve ter andado quilômetros até a estação, o que explicaria seu estado. Recuperei tudo, menos o dinheiro em espécie. Eles foram pegos ao tentar revender meus objetos na cidade vizinha. Eu penso muito naquela noite. Eu tive que fazer terapia por causa disso. O homem estava disposto a tudo. Talvez ele quisesse me matar para atrasar a polícia e ganhar tempo para fugir. Já vivi outras coisas estranhas nesse trabalho, mas nada tão assustador quanto aquela noite. Há vários anos, eu trabalhava à noite em um hotel na Carolina do Sul. No verão, não era tão ruim assim. Tinha muitas famílias e havia um segurança no local. Mas no inverno era outra história. As tarifas semanais, muito baixas, atraíam pessoas suspeitas. O objetivo era alugar para aposentados que passavam o inverno no litoral, os snowbirds. Na verdade, eram moradores problemáticos que permaneciam por muito tempo. Eu descobri mais de um laboratório de metanfetamina e tive que intervir em brigas e muito mais. Encontrei pessoas bem estranhas à noite. Tenho muitas histórias daquela época, mas essa é a que mais me marcou, porque não terminou bem para mim. Começava à meia-noite e muitas vezes andava com Andrew. Ele fazia a manutenção noturna neste hotel e em outros 2 da mesma empresa. Depois do turno dele, ele vinha, pedíamos comida e conversávamos. Naquela noite, ele foi buscar a comida. Entrei no escritório só para pegar dinheiro na carteira para ele. Ouvi o sino indicando a entrada de um cliente. Voltei para o saguão e então vi Andrew cair bem na minha frente. Logo depois, um homem surgiu na esquina e me atingiu na cabeça com uma barra de metal, me fazendo cair de joelhos. Só me lembro da voz do outro dizendo: Andrew escapou, ele encontrou um policial, temos que ir. Eu me levantei, meio atordoada. Tentei ligar para a polícia do telefone do escritório, mas não funcionava. Bati nele, frustrada e em pânico. Pensei que ele poderia voltar, então corri para trancar a porta. Fiquei apavorada por não saber onde estava Andrew. O telefone funcionou, liguei para o 911 e pedi ambulância e policial após relatar a agressão. Só abri a porta quando os socorristas chegaram. Mais tarde, fiquei sabendo que Andrew pulou o balcão e fugiu correndo. Por sorte, um policial estava passando naquele momento e o deteve. Eu acabei no pronto-socorro, 10 pontos na cabeça e eles me deram morfina para a dor. Achei que tinha sido atingida uma vez, mas as câmeras mostraram outra coisa. Depois que me ajoelhei, o cara me bateu 10 vezes. Eu tentava me levantar, segurar na barra, mas não me lembro de nada disso. Me bateram até o cúmplice avisar que Andrew achou um policial. Nunca soubemos o motivo do ataque. A polícia acha que foi um assalto que deu errado. Talvez Andrew ter escapado e eu resistido os fez fugir. Às vezes me pergunto se foi vingança. Talvez por um laboratório que descobri ou uma briga que impedi. Voltei ao trabalho depois de me recuperar, mas comecei a ter crises de ansiedade. Eu achava que isso poderia acontecer de novo. Acabei mudando de emprego e, até onde eu sei, os caras nunca foram encontrados. Trabalhei à noite em uma grande fábrica, onde nossa equipe era pequena, 5 seguranças. 5 de nós para a administração e embalagem. Como administrativa, eu costumava ficar com o pessoal da segurança entre as rondas. Quando eles monitoravam as câmeras, geralmente era tranquilo, um pouco entediante. Numa noite próxima ao Halloween, eu estava no meio do turno, na pausa do almoço. Como estava frio, fui ao carro pegar uma jaqueta mais quente e fumar um cigarro. Eu estava bem atrás da porta de serviço, onde a cerca fica mais próxima do prédio. Ela estava a cerca de 10 metros. Havia apenas uma luz com sensor de movimento, então eu precisava fazer gestos amplos para mantê-la ligada. O chão tinha grama e as sombras iam até a cerca. A luz não ia muito longe. Assistia vídeos no celular quando a luz acabou. Sem me mexer, fiquei um tempo no escuro, tomando meu café e terminando meu cigarro. Quando fui acender a luz para procurar o cinzeiro, levantei o braço e, nesse momento, ouvi um barulho do lado da cerca. Às vezes aparecem animais por lá e eles podem se assustar. Mas ao me levantar, ouvi a grade se mexer de novo.
Olhando, não vi muita coisa. A luz não chegava até lá. Minha primeira reação foi dizer "Bom dia" em um tom hesitante. O barulho cessou. Apertei os olhos, mas era difícil ver pela iluminação. Quando a luz se espalhou novamente, a lua iluminou um pouco melhor. A grade se moveu novamente. Quando meus olhos se ajustaram, vi algo se mover. Parecia uma pessoa do outro lado mexendo nas malhas. Pensei que era uma criança fazendo uma brincadeira. Alguns já se infiltravam para explorar, sem saber que a fábrica nunca fechava. Mas ali era só uma pessoa sozinha. Fiquei preocupada e chamei a segurança pelo rádio, informando que alguém estava perto da cerca norte. Conheço bem as câmeras e sabia que a área era bem monitorada. Um agente disse: "Não vemos movimento perto da cerca. Está perto das árvores?" Eu respondi: "Não, está bem na minha frente. Ele está mexendo no portão." Depois, tudo aconteceu muito rápido. Eles não responderam a tempo. De repente, ouvi um estrondo metálico e uma silhueta correu na minha direção. Derramei meu café correndo para dentro. Fechei a porta e segurei firme a maçaneta para travá-la. A maçaneta abaixava sozinha, como se alguém a forçasse do outro lado. Eu sentia uma presença atrás da porta. Quando a segurança chegou, eu já tinha trancado e a maçaneta não se mexia, mas os seguranças pareciam não acreditar. Até que olharam as câmeras. No vídeo, só dá pra me ver do lado de fora, mais nada. Pensei que era brincadeira, mas os outros acharam que eu estava encenando. Ao rever o vídeo, notamos algo estranho. A maçaneta seguia se mexendo sozinha, mesmo sem minha mão. Antes de eu entrar, já dá pra ver um solavanco na cerca, como se tivesse sido empurrada. Sem buracos, sinal de invasão, sombra estranha ou névoa. Ninguém quis admitir o que tinha acontecido. Alguns achavam que era luz da lua, imaginação ou excesso de café. Eu não insisti. Mas depois disso, ninguém mais usou aquela porta de serviço à noite. Ela ficou fechada. O agente mais antigo, que normalmente é muito reservado, disse no final do turno: "Eu nunca gostei daquele canto norte. Sempre sinto que estou sendo observada." Foi a primeira vez que o ouvi falar tanto em um ano. Isso me marcou. Ainda trabalhei lá por 7 meses sem nenhum incidente, mas nunca mais saí por aquela porta. Parei de fumar, fazia pausas no saguão com os outros, mas sempre inventava desculpas para evitar o lugar. Nunca mais tive outros momentos em que achei que estava perdendo o contato com a realidade. E tenho certeza de que não imaginei isso. Lembro da maçaneta abaixando sozinha, prova de que vivi algo inexplicável. Trabalhava à noite em um Subway 24 horas dentro de um posto de gasolina. Não era o trabalho mais glamuroso, mas pagava as contas. Quase sempre era calmo, especialmente após a saída dos caminhoneiros. Uma noite, eu estava atrás do balcão limpando, quando um homem entrou. Ele ficou parado ali, olhando para o cardápio. Ele me perguntou se eu tinha um sanduíche para ele. No começo, achei que ele tinha feito um pedido por telefone, então perguntei o nome dele. Foi aí que ele se aproximou um pouco, e eu vi que ele estava coberto de sangue. O sangue atravessava a camisa, respingava e o jeans pingava no chão. Era escuro na loja. Então, no começo, eu não tinha visto a gravidade, mas quando vi a cor, eu entendi. Não era um corte pequeno, ele estava encharcado. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. Ele me disse que eu não precisava saber o nome dele e que era só fazer um sanduíche para ele. Mantive a calma para não assustá-lo e tentei alertar alguém enquanto fazia seu sanduíche. Eu inventei uma desculpa para ir aos fundos da loja, dizendo que quase não tinha mais salada. Fiz sinal para minha colega, que estava de folga nos fundos, buscar ajuda. O policial estadual de folga costumava fazer a segurança nesse horário. Pouco depois, vi ele entrar na loja enquanto eu terminava meu sanduíche. O policial viu o sangue no chão, encarou o homem e percebeu algo errado. Ele se aproximou lentamente, como se fosse fazer um pedido. Mas assim que ele chegou perto o suficiente, o cara começou a ficar tenso, pronto para fugir. O policial agiu rápido e o pegou quando ele tentava fugir. Ele foi mais rápido. O homem ensanguentado foi preso e interrogado. Ele viu que tinha sido esfaqueado, mas não percebia o quão grave era. Ele estava em estado de choque. Parece que ele matou alguém mais cedo naquela noite e, devido ao choque, nem percebeu seus próprios ferimentos.
Ele abastecia o carro ali perto e parou para pegar um sanduíche como se nada tivesse ocorrido após um assassinato. Foi de arrepiar. Enfrentar essa situação em um turno da noite, vou lembrar disso para sempre. Nos anos 90, quando eu estava no ensino médio, eu já trabalhava bastante com as mãos. Fazia bicos de construção, demolição, mecânica e colocação de piso. Um era para um cara de reformas. Restaurant, bar, boutique. Eu estudava de dia e às vezes trabalhava após as aulas ou nos fins de semana. Frequentemente, ele me deixava sozinha nas obras com tarefas de demolição. Ele me buscava de carro, pois eu não tinha carteira nem carro. Era um sábado de manhã. Ele me levou a um local isolado no deserto de Mojave. Eu falava muito e não prestava atenção. Deixamos a rodovia e seguimos por estradas secundárias. Por muito tempo, não sabia onde estávamos. Ele me deu um galão de água, pois não havia água no local. Quando cheguei, tirei minhas ferramentas do caminhão e ele foi embora para outro canteiro de obras. Ele disse que voltaria entre 17H e 18H. Isso basicamente significava: te pago até essa hora, então termine. Sempre foi claro entre nós. Fiquei sozinha na propriedade abandonada. A casa estava vazia. Precisei remover móveis, eletrodomésticos, arrancar o piso, destruir a cozinha, o banheiro e tirar os painéis de madeira das paredes. Já estava acostumada a trabalhar sozinha até à noite. Naquele dia era de dia, então estava tranquila. Mas a casa me incomodava. Velha, escura, empoeirada e principalmente fria de um jeito estranho, daquele tipo que te dá arrepios. E eu comecei o trabalho, tirar toda a bagunça, arrancar o piso, tudo saiu fácil e rápido. Desmontei a cozinha com a marreta em menos de 1 hora. Eu lavava o rosto com a água do galão. No final da tarde, só me restava um gole. Eu também já tinha comido tudo o que eu tinha. Sem problema, ele deve me buscar em breve. Terminei o trabalho e varri a casa. Tudo estava impecável para a próxima equipe nesta época. Lá, o deserto não é escaldante, mas assim que o sol se põe, a temperatura cai rapidamente. Eu só tinha uma camisa de flanela, não era suficiente. Já anoitecia e meu motorista atrasou. Eu não tinha celular, era raro na época, e a casa não tinha eletricidade, água ou telefone. Subi no telhado para ver se conseguia ver luzes ao longe. Algumas casas estavam todas escuras. Pensei em caminhar até uma delas, mas tinha medo de perder meu motorista. E ela parecia desabitada. Pensei nas minhas opções: esperar até amanhã? Andar à noite no deserto com pouca água? Decidi ficar. De repente, percebi que só meu chefe sabia onde eu estava. E eu não tinha certeza se ele tinha contado para alguém. Minha família não se preocuparia. Antes do domingo à noite, estava escuro. Eu não tinha lâmpada, nem fogo, mas felizmente a lua estava clara. Eu voltei para a casa. Vazia e sinistra, ainda mais agora que estava limpa. Por volta das 20h, as pilhas do rádio começaram a falhar. Era minha única fonte de luz e som. Sentei-me numa cadeira velha na sala de estar esperando. Eu ouvia o vento e sons estranhos. Animais? Talvez. Comecei a sentir frio e a imaginar coisas. Eu via sombras lá fora e até dentro. Eu ouvia sussurros. Acabei gritando: "Tem alguém aí?" E então, um barulho veio do outro lado da casa. "Chega!" Saí sob a luz da lua, onde eu via melhor. Ouvi um movimento ao longe, mas nada claro. Minhas ferramentas estavam ao lado da casa. Peguei uma barra de ferro, pronta para me defender. Me movia para não congelar, pois minhas roupas não eram quentes. O vento soprou e estava tudo escuro. Quis subir na casa para enxergar melhor, mas preferi o portão para ganhar altura. Procurava por faróis e sinais de vida, pensando nas histórias sobre esse deserto. Pessoas enterradas aqui, grupos estranhos, sumiços. Cada barulho me gelava o sangue. Eu tinha certeza de que a casa estava vazia, mas continuava ouvindo sons. Sentei no porche, tremendo, fixo na janela da sala, esperando ver um rosto. Às 23h olhei o relógio. A noite seria longa. Tudo começou ao anoitecer. Eu não sabia se aguentaria até de manhã. Por volta da meia-noite, eu estava acordada, olhando a estrada de terra e esperando um carro. Ao me virar para casa, ouvi barulhos novamente. Pensei que fosse um rato, até que vi uma sombra.
Alguém atravessava da cozinha ao corredor. Eu pulei, recuei o poste, tropecei nos entulhos e caí. Eu me levantei e caí de novo. Será que alguma coisa tinha me empurrado? Ou será que era só minha imaginação? E então vi faróis. Meu chefe chegou, com uma lanterna na mão. Ele se inclinou sobre mim, surpreso de me ver no chão. Eu só estava aliviada. Não fiquei brava, só perguntei o que aconteceu. Ele me disse que achava que o outro time ia me buscar, e eles achavam que era ele. Ninguém tinha vindo. Depois, conversando com o outro chefe de obra, ele percebeu que eu ainda estava lá, ficou muito mal e prometeu me pagar por todo o tempo. No caminho de volta, contei a ele sobre a casa e seu clima estranho. Ele me disse que não sabia de nada, só o que tinha que ser feito. Talvez eu estivesse enlouquecendo, mas aquela noite sozinha no deserto foi a mais assustadora e estranha da minha vida. Eu nunca vi os faróis se aproximando. Só me lembro do meu chefe em pé sobre mim com uma lanterna. Ainda não sei ao certo o que aconteceu. Depois disso, sempre mantive pilhas extras, lanterna e mais água.